E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Diane Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções, tá? Hoje a gente vai falar, como prometido, sobre sexo genético. Lembrando que sexo genético é apenas um recorte do sexo biológico. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente ainda tem o sexo gonadal, genital interno, externo e hormonal, tá bom? Então, hoje eu acho que o assunto vai ser bem rapidinho. Eu vou procurar fazer rápido para vocês, porque é um assunto denso, e daí eu vou pedir, né, até que vocês tiverem alguma dúvida, comentem, né, na parte dos comentários, que eu vou estar respondendo, e também a gente pode fazer um outro vídeo mais específico, né, depois que a gente acabar essa série de vídeos voltados à determinação do sexo. É óbvio que a gente, quando vai falar de sexo genético, a gente só está falando sobre aquele sexo que é verificado nos cromossomos, tá? Sexo genético é cromossômico, apenas, tá bom? E a gente vai lembrando que a gente vai falar apenas do termo sexo genético, a gente não vai usar homem e mulher, a gente vai usar macho, fêmea, híbrido, os termos. Justamente porque o termo homem e mulher é carregado de significados e significâncias sociais. Isso significa que a gente, quando vai usar esse termo, a gente tem que levar em consideração todos os outros atributos envolvendo o sexo. E como aqui é apenas um recorte do sexo genético, nós vamos só citar isso. Então, tá bom? Então, vamos lá começando, né? Como não é segredo para ninguém, né? Sexo genético a gente conhece como, normalmente, na maior parte dos casos, XX para a fêmea da espécie humana e XY para o macho da espécie humana, tá bom? Ah, então, Dione, só existe isso. Então, quando aqueles conservadores, aqueles religiosos vêm e falam que só existe X e XY, é verdade? Então, não é verdade. Isso é uma meia-verdade, tá? É notório que é a maioria dos casos, mas não é todos os casos. A gente existe outras combinações e conformidades genéticas. A gente pode encontrar, por exemplo, XXY, tá? Que é um dos cariótipos mais comuns depois do XX e do XY. É óbvio que a maioria dessas pessoas que são XXY são identificadas como sendo do sexo masculino no nascimento, né? E denominadas e quedas como tal. Só que não é a realidade de muitas, né? A maioria acaba se identificando como tal e desenvolve como tal e faz uma reposição hormonal de testosterona e beleza e tal. Mas existe uma minoria que tem esse cariótipo, que tem genital ambíguo, e daí a gente precisa de uma análise muito melhor, a gente precisa que a pessoa traga qual é a sua identidade sexual com o tempo. Né? Existem casos de pessoas que são identificadas como sendo do sexo masculino e elas crescem, né? E se identificam como feminino, e por ter um X a mais, existe um hipogonadismo gonadal nessas pessoas, então elas não têm presença de testosterona nem estrogênio, e você faz uma reposição alinhada a como é somente essa pessoa. Se for feminina, vai ser feminino, e daí se faz uma cirurgia de adequação sexual no genital. Mas assim, esse não é o tema do vídeo, então era só para exemplificar, tá? Nós temos esse exemplo que é considerado a síndrome de Klinefelter, né, que tem um cariótipo híbrido. E a gente pode encontrar ele em outros formatos, como XXXY, XXXXY e outros números a mais de X, ou mesmo com 2X e 2Y, ou um com mais Y além de mais X a mais. Essas pessoas vão ter uma vida normal. É óbvio que tem algumas que têm um atraso cognitivo, outras não têm, e vão precisar de uma assistência médica em relação à questão hormonal, né? E também não importa qual vai ser o sexo, a identidade sexual dessa pessoa, ela, na maioria dos casos, vai ser estéril, infértil, mas ela vai viver super bem, obrigada, entendeu? E daí a gente tenta explicar isso de uma forma mais humanizada, de uma forma mais coerente, justamente para mostrar que essas pessoas podem ter uma vida normal, tá? A gente também vai encontrar, né, a síndrome de Turner. A gente fala síndrome porque é como a medicina fala, tá? Porque tem características sindrômicas, ou seja, um hipogonadismo, ou ser alto, ou ser baixo, são características que a gente percebe visivelmente falando, assim, no fenótipo, tá? Por isso que tem, mas a pessoa pode viver super bem, obrigado. Na maior parte dos casos, a pessoa só tem um cariótipo com um X, ou seja, a pessoa é neutra, tá? Mas
é identificada no nascimento como sendo do sexo feminino, tá bom? Temos outros cariótipos tendo síndrome de Klinefelter, ela pode estar de Klinefelter, não, de Turner, ela pode estar associada com XY em mosaico, né, tendo ou em XX em mosaico. O que é isso, gente? Mosaico, Dione. Mosaico é quando a gente pega um sanguinho da pessoa, faz lá um teste e verifica que um número de células tem presente um tipo e outro número tipo. Ou, por exemplo, um que tem com um XY associado. Uma célula vai ser só X e outras vão ser XY. Então, isso daí vai ter casos de pessoas com genital ambígua, né, e outras conformidades. E também a gente pode fazer o mesmo teste, que é X numa célula e X0 numa outra. Quer dizer, o que é X0? Que é só X presente, tá? Essa é a síndrome de Turner. Nós temos o supermacho e a superfêmea, que é quando esse indivíduo que a gente tirou o sangue ali tem o cariótipo XXX na superfêmea e XYY no supermacho, tá? Nós temos outros exemplos de mosaicismo genéticos também, no sexo genético. A gente pode encontrar o macho e fêmea, né? Vamos dizer, perfeito, que antigamente chamávamos de hermafrodita verdadeiro, né? Quando a pessoa ela tem um cariótipo que é XX e XY ao mesmo tempo. Você encontra células XX e células XY. Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha uma ovotestes, que é uma glândula, né? Que é testículo e ovário ao mesmo tempo, tá? E outras conformidades também, né? Pessoas que podem ter um cariótipo associado o supermacho e a superfêmea com XX, né? O supermacho com XY no mesmo indivíduo. Ou seja, essas pessoas podem ser XXX com XX, XYY com XY. Então a gente não encontra somente XX e XY na espécie humana. Não. E tem até um dado que a gente encontra segundo a ONU. Não sei, tem gente que não gosta da ONU, mas ela faz bastante pesquisa importante nessa área ainda e milita bastante. Nós temos da Associação, né, norte-americana de pediatria, de genética, né? E nós temos dados da Associação Norte-Americana de Intersexos que mostra que o número de pessoas que têm essas conformações diferentes é 1,7% da população mundial. Então, é uma coisa que não é tão incomum assim, né? Então, é um recadinho que eu quero dar para vocês sobre essa diferença, essa multiplicidade de cariótipos que correspondem ao sexo genético. Lembrando que a gente não pode taxar as pessoas só se baseando em cromossomo, se é macho, se é homem ou mulher, porque homem e mulher é carregado de características psicológicas e sociais, tá? Esse cariótipo, ele só vai falar como a pessoa é geneticamente, tá? E se essa pessoa, ela vai ter uma vida, quer dizer, ela não vai precisar de um tratamento aqui ou outro ali, ou não, relacionados à questão do sexo. A gente tá falando só do sexo genético, só do cromossomo sexual, sem contar os autossômicos, que são os outros 22 pares ali, 23 pares de cromossomos, tá? Então, vamos lá, tá? Só que para a gente poder entender toda essa complexidade, a gente vai adentrar em outras questões que vão ser discutidas e faladas nos próximos vídeos, tá bom? Lembrando que, vamos até devagar, tá? Para entender bem, que quando a gente está falando de pessoas que são cisgêneras ou pessoas diádicas, né? Ou seja, são pessoas que não são transgêneras ou que não são intersexuais, essas questões, elas não são levadas em conta, porque a pessoa não tem uma incongruência de gênero, a pessoa não tem uma escolha de gênero, não tem uma questão física que ninguém percebe ou mesmo ela perceba, ela não vai atrás de saber. Então, as pessoas nem se relevam isso. Você que está assistindo o vídeo, que provavelmente às vezes é cis, né, e asiático, você já se procurou, já se perguntou como que é o seu cariótipo, já fez algum exame de sangue? Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo nunca fizeram um exame de sangue para saber seu cariótipo, justamente porque não tem interesse, porque acha, né, tem toda a certeza que é XY ou que é XX, né? Cuidado com essa certeza, hein, gente? Cuidado!
tá? Que pode ter muita gente discriminando a gente e aí, né, faz parte aqui do galeria, né? Só que quando a pessoa não tem uma condição assim, ela é uma pessoa trans, uma pessoa intersexual, né? Uma pessoa intersexual que tem uma variabilidade de gênero e dela passa por uma transição de gênero como uma pessoa trans passa. Esses aspectos são levados em consideração quando você vai avaliar, quando você vai acompanhar a pessoa, né? Então, para se determinar se essa pessoa é homem ou mulher, além de consultá-la, né, primeiramente, né, combinando aí, a gente tem que fazer uma análise de toda a gama da diversidade dentro do sexo biológico, ou seja, além de considerar a questão psicológica e a questão social dessa pessoa, a gente tem que analisar cromossomo, a gente tem que analisar gônada, a gente tem que analisar fenótipo, a gente tem que analisar hormônio, a gente tem que analisar sexo físico, a gente tem que analisar sexo físico interno, né, que é interno e externo, a parte do sexo físico. Então, gente, né, vamos parar de ser, vamos dizer assim, trouxas de piratas de papagaio e trouxas de ficar reproduzindo preconceito baseando-se em apenas o recorte genético, tá? Você fazendo esse tipo de coisa, você não vai estar sendo melhor e pior que ninguém, não. Você vai estar sendo ignorante sobre esse aspecto e propagando o ódio acerca dessa temática, tá? Sexo genético é muito complexo. Não é só XX e XY, tá bom, gente? É muito mais complexo. Eu espero ter passado para vocês o que eu queria, assim, um resumão sobre as diferentes conformidades genéticas de cromossomos que a gente encontra, tá? Lembrando que o próximo tema vai ser sexo gonodal, tá? Que a gente vai falar sobre gônadas, testículo, ovário, ovotestes, glândulas digenésicas e afim. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter passado o conhecimento para vocês, tá? Curtam se gostaram, compartilhem o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal e beijão, até a próxima!